O que o empresário precisa saber antes de contratar o seu funcionário? Eu sou o Danilo, seu contador de valor. No vídeo de hoje eu vou dizer para você que é empresário e quer contratar seu primeiro funcionário ou já contratou alguns, mas ainda está com dúvidas com relação à contratação. Vou te dar algumas dicas práticas aqui, o que você precisa saber. Mas antes, se inscreva aqui no canal, deixa o seu like para que esse vídeo possa chegar a mais empresários. Primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: hoje, né, no Brasil, o que rege a lei do CLT, né, a lei trabalhista é o CLT. Né? Então, você tem que seguir a lei trabalhista. Né? Depois da lei trabalhista, você tem as convenções coletivas dos sindicatos. Então, é importante que você entenda quais são as regras do jogo para que você possa contratar de forma correta. Né? Muitas das vezes, o empresário que não tem um contador, um empresário que quer fazer tudo por conta, quando chega aqui para nós, por exemplo, a gente vai dar uma olhada na folha de pagamento dele, a gente vai dar uma olhada nos funcionários dele. Tem alguns que não estão registrados de acordo, tem outros que o valor do salário, o piso, né, do salário daqueles colaboradores estão errados, e isso acaba gerando cada vez mais um passivo trabalhista. Né? Você, como empresário, começa a criar uma poupança ali para o seu funcionário, que numa ação trabalhista ali você vai perder muita grana. Então fique muito atento na hora de você contratar. É importante que antes da contratação, antes de você abrir a vaga, você sente com a sua contabilidade, você sente com o seu contador e destrincha toda a regra da CLT e toda a regra do sindicato. Porque dependendo da sua convenção, existe ainda benefícios, né? Então, um exemplo, no CLT fala que tem que pagar um salário mínimo. O mínimo de um salário é um salário mínimo. Aí vem um sindicato e fala, não, para essa categoria, o mínimo que você tem que pagar é 1.900. Por exemplo, o salário mínimo é 1.500, você tem que pagar 1.900. Muitas vezes o empresário, por não saber disso, ele registra um funcionário para salário mínimo. E aí acaba tendo uma defasagem no valor. Então é importante que você entenda, destrincha com a sua contabilidade tanto a CLT como a convenção coletiva, para que você possa registrar de forma correta e não ter nenhum tipo de passivo, tá? Danilo, mas é muito caro contratar um funcionário, é muito alto os custos que eu tenho, os cargos que eu tenho. É importante você fazer um planejamento antes, né? Então é bom você descobrir isso antes de você registrar o funcionário. Não adianta você já ter 5 funcionários ali e os 5 estão errados. E aí você descobre que estão errados e aí não consegue adequar. E ali muitas vezes vai ter 5 ações trabalhistas, né? Pode ter até um caso coletivo ali, então fique muito atento. Antes de você registrar o funcionário, é importante que você veja com a sua contabilidade qual é a convenção coletiva e quais são as regras que o sindicato impõe ali. Muitas vezes tem um seguro de vida obrigatório, né? Muitas vezes pode ser que às vezes tem um plano de saúde, que dependendo da categoria é obrigatório, plano odontológico, vale alimentação, vale refeição. Tudo isso que muitas vezes no CLT, né, na lei da CLT não tem, que o sindicato impõe. Então é importante que você fique atento na hora de fazer o cálculo, na hora de fazer a conta, você veja se cabe no teu bolso ou não, tá? E aí, fazendo, Danilo, coube no meu bolso ou não coube, o que eu tenho que fazer? A gente tem que criar uma estratégia para você vender mais. Né? Esse colaborador ele precisa ter uma receita nele. Né? Então você precisa ter um valor de receita para cada colaborador. Porque aí você vai ver qual é o colaborador que está produzindo mais e qual que está produzindo menos. Que aí você registra de acordo com a produtividade dos colaboradores. Né? Você contrata de acordo com a produtividade, não com a ocupação. É muito comum também acontecer quando a gente senta para conversar com o empresário, ele tem lá 10 funcionários. Dos 10, né, muitas vezes 6 estão ociosos, né, ou 6 estão ocupados, eles não estão produzindo. Né, ele gasta o tempo dele arrumando as coisas ali, fazendo algumas coisas paralelas e não de fato produzindo para a empresa. E aí muitas vezes fala, não consigo contratar mais e não tenho dinheiro e não consigo contratar mais. Aí vai descobrir, muitas vezes 50% da folha de pagamento dele não está produzindo de forma correta. Então é importante que você entenda também esses aspectos, porque existe sim, não é um custo alto contratar um funcionário desde que esse funcionário te traga um retorno. Né? Você sempre tem que pensar o seguinte, qual que é o meu ROI? Né? Qual que é o meu retorno sobre o meu investimento? O quanto que eu vou ter de retorno se eu gastar lá, um exemplo, R$ 3.000 para esse funcionário, o quanto que esse funcionário vai me tornar de retorno? Você precisa ter esse número, não, esse funcionário vai me retornar R$ 8.000. Opa, então eu vou pagar 3, vai me voltar 8. Então eu vou ter 5 mil de lucro desse funcionário, vale a pena. Ah não, esse outro funcionário eu vou pagar 3 e vai me sobrar, e ele vai me gerar 3. Eu acho que não vale a pena contratar essa pessoa, ou muitas vezes não vale a pena manter essa pessoa porque a produtividade dela é muito baixa. Então é um ponto que você tem que se pensar. Nunca é somente o valor do preço seco, né? Nunca você pode olhar somente o quanto você vai gastar e pronto. Você tem que sempre olhar o ROI, sempre olhar o retorno, porque você pode contratar uma pessoa de R$ 10.000. Ele é caro ou barato? A mão de obra dele depende. Depende do quanto que ele vai te trazer de negócio para você, tá bom? Se você gostou dessas dicas e quer entender mais, aqui na descrição tem o link do nosso WhatsApp. Você pode chamar a nossa equipe, a gente faz uma análise aí do seu sindicato, a gente faz um resumo do seu sindicato, quais os principais pontos, né? Onde que tem as brechas que pode te prejudicar na parte trabalhista. E também a gente pode fazer toda uma assessoria cuidando mês a mês aí da sua folha de pagamento e da sua empresa como um todo, tá bom? E não esquece de deixar o like,
da maneira que o YouTube entende que você gostou desse vídeo, e deixa aqui nos comentários. Você já registrou um funcionário? Você já sofreu uma ação trabalhista? Né? Você já teve algum tipo de problema na parte de folha de pagamento? Deixa aqui. Ou, não, Danilo, eu prefiro não contratar funcionário, eu prefiro trabalhar tudo sozinho. Deixa aqui nos comentários também, que vai ser um prazer. A gente responde todos os comentários de todos os nossos comentaristas aqui. Todo mundo que manda mensagem para nós, a gente responde todos, sem falta. Então a gente vai ser um prazer responder vocês, e vejo vocês no próximo vídeo.